Vamos agora dar início a um módulo de configurações de diversos elementos que podem ser utilizados ao longo do desenvolvimento do nosso projeto. Vamos aqui na aba Gerenciar, começando aqui pela opção Materiais. Essa janela nós já abrimos algumas vezes, né? E você já percebeu aí o que é que acontece. Mas nessa aula vamos ver com um pouco mais de propriedade cada um desses itens aqui, como é que isso é organizado dentro do próprio Revit. Nessa primeira aba consta todos aqueles materiais que já estão carregados neste projeto aberto. Pode ser que de repente isso esteja assim, aberto num todo, né? A janela inteira. Não sei como é que o seu aí na hora que abriu, se ele apareceu assim ou se ele apareceu dividido. Então aqui exibe e oculta o painel das bibliotecas. Esse painel que aparece aqui embaixo dos materiais do projeto são as bibliotecas que estão preparadas ou salvas, né, que estão sendo carregadas para dentro do programa do Revit. Não necessariamente estão no meu projeto, ok? Então, por exemplo, aqui em início, eu tenho neste momento uma biblioteca pessoal, tenho uma biblioteca AEC, que é da própria Autodesk, que coloca aqui disponível, né, de arquitetura, engenharia e construção, e tenho uma biblioteca nativa da própria Autodesk. Esses dois aqui são muito parecidos um com o outro. Então temos aqui as bibliotecas, aqui os materiais que estão carregados e aqui as propriedades de cada material selecionado. Então quando eu seleciono, por exemplo, um material como esse aço carbono, ele vai me aparecer aqui ao lado todas as propriedades do material aço carbono. Onde? Vamos ver aqui com um pouquinho mais de detalhe. Eu tenho numa primeira aba Identidade. Então nesta aba Identidade, o nome do material, algumas informações descritivas sobre esse material, como a composição, a descrição do tipo de material, a classe a que ele pertence, alguns comentários e palavras-chave que você pode estar inserindo para uma posterior consulta deste material ou pesquisa interna do projeto, informações sobre o produto, como fabricante, modelo, custo, e aí quando eu começo a gerar o valor de custo, associado àquela última tabela que nós vimos a respeito de levantamento de material, eu posso fazer um orçamento do projeto. Então se eu tenho, por exemplo, o valor do aço e atribuo que, digamos que seja um valor X por metro cúbico, quando eu faço o cálculo do quantitativo deste material, eu posso pedir o volume e, portanto, já tenho uma equação direta entre o volume e o custo por volume. Depois temos aqui na segunda aba a parte de representação gráfica. Nesta área, nós teremos a configuração enquanto estiver no modo sombreado. Então eu tenho que estar aqui no meu estilo visual com o modo sombreado ativado. Tenho ainda padrões de superfície, que é para quando eu quero atribuir alguma achura de preenchimento daquele material enquanto ele estiver sendo visto em superfície, e tenho ainda o padrão de corte, é uma achura de preenchimento também, mas para quando eu corto aquele material. Estou mostrando o interior dele. Digamos que, por exemplo, um concreto. Então eu poderia vir aqui, eu vou pesquisar para ver se já tem algum carregado para o projeto, concreto, e aí ele vai me mostrar toda a relação de elementos aqui ou aqui embaixo. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns, olha, concreto moldado no local. Então nota que o concreto moldado no local, o padrão de superfície dele é como se fosse areia, são vários pontinhos. Porém, quando eu corto esse material, ele já mostra a achura de concreto. Então são algumas representações que você pode estar aí escolhendo. Tenho ainda a aparência, e essa aqui é a que mais nos interessa quando se fala de representação gráfica fotorrealística. Então é aquela aparência de renderização que vai aparecer na minha imagem. Então este concreto tem essa aparência. Ele atribui uma imagem, ele tem uma coloração e pode ter algumas propriedades físicas, como reflexibilidade, transparência, recortes, autoiluminação, relevo ou mesmo matiz. Essas duas últimas abas eu não vou entrar com esses detalhes, até porque ela não vai estar ativada em todos os materiais. Então são alguns materiais que trazem propriedades físicas daquele material, como por exemplo coeficiente de expansão térmica, ou propriedades térmicas daquele material também.